Meu nome é Clarice e que tal conversarmos um pouco sobre as micoses superficiais e a resposta imune? Afinal, o que são micoses superficiais? São infecções causadas por fungos que atacam a camada mais superficial da epiderme, podendo comprometer as mãos, pés, unhas, regiões de dobras cutâneas e o couro cabeludo. Elas podem ser classificadas em dermatofitoses, ceratofitoses e candidoses. As ceratofitoses são infecções que ocorrem na camada córnea da pele e na cutícula do pelo e que na maioria das vezes não causa reação de hipersensibilidade, pois o agente etiológico é encontrado naturalmente na superfície da pele. Dermatofitoses são infecções causadas por fungos adaptados à invasão da camada córnea da pele, pelo e unha que utilizam a queratina como meio de subsistência. E, embora não invadam diretamente a epiderme e a derme, seus antígenos podem ser reconhecidos pelas células de Langerhans e estimular uma resposta de hipersensibilidade que atinge a epiderme e, eventualmente, a derme superficial. Elas podem ser classificadas em tinea capitis, que é quando acomete o couro cabeludo, e tinea corporis, que é quando acomete as demais regiões do corpo. As candidoses, por sua vez, são micoses superficiais produzidas pelas leveduras do gênero Cândida, que atacam a região superficial da pele ou das mucosas. Dentre as espécies mais importantes, temos a Cândida albicans, que pode acometer a região bucal, vaginal, esofágica, podendo ser cutânea ou perianal. E como o nosso corpo responde a essas infecções? O sistema imune inato e adaptativo juntos desempenham um papel fundamental na imunidade antifúngica, modulando a interação fungo-hospedeiro. Como primeira linha de defesa, temos a imunidade inata, que é constituída pelas barreiras físicas, que vão secretar os peptídeos antimicrobianos, sistema complemento, células dendríticas e fagocitárias e a célula natural killer. Já a imunidade adaptativa é constituída pelos linfócitos B, que vão secretar anticorpos, e os linfócitos T, que vão desempenhar um papel importante na resolução e no agravamento das doenças fúngicas. Os fungos, por sua vez, eles apresentam uma parede celular composta por duas camadas principais, a mais interna, que é constituída por quitina, e uma camada adjacente mais externa, formada por beta-glucanos, que induzem respostas pró-inflamatórias. A resposta imune antifúngica depende da interação de produtos fúngicos com receptores expressos nas células de linhagem mieloide, principalmente as células dendríticas, que vão ativar cascatas de sinalização intracelular. Esses fúngicos ativam a variedade de receptores, como os receptores de lectina C, receptores Toll-like e receptores semelhantes a NOD. Dentre esses receptores, um dos que mais se destacam contra infecções superficiais são os receptores de lectina C, que contêm um ou mais domínios de reconhecimento de carboidratos, permitindo que estes se liguem aos polissacarídeos da parede fúngica, o que os torna bem mais caracterizados para responder a essas infecções. O receptor de lectina C que merece destaque é a dectina 1, pois é um receptor de amplo reconhecimento por beta-glucanos, um componente abundante na parede fúngica. A dectina 1 ativa várias vias de sinalização que vão ativar fatores de transcrição responsáveis por controlar a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Além destes, temos também os receptores Toll-like, que são encontrados em várias células da pele, incluindo os queratinócitos e as células de Langerhans residentes na epiderme, e estão relacionadas principalmente com as dermatofitoses, que têm como local de infecção primordial a epiderme, e as candidoses, dando destaque principalmente ao TLR2 e TLR4, que reconhecem fosfolipomanana e manana da parede celular dessas leveduras. O reconhecimento dos fungos pelos receptores de lectina tipo C e os receptores Toll-like promove também a ativação do sistema imune adaptativo, que ocorre por meio da apresentação do antígeno para as células T com a participação das células dendríticas e o MHC2. A partir disso, a ativação de células T e a liberação de citocinas, que vão promover a diferenciação dessas células em subpopulações que são essenciais para o controle das infecções fúngicas. Agora que já sabemos um pouco como o nosso corpo reconhece os fungos e inicia a resposta imune, é hora de entender como a imunidade da pele e da mucosa agem para eliminar esses patógenos. As células imunes residentes na pele desempenham um importante papel na imunidade contra as micoses superficiais, sendo os queratinócitos e as células de Langerhans os atores principais dessa resposta. Os queratinócitos são a primeira camada de células que os fungos entram em contato durante o processo de infecção e, quando expostas aos antígenos fúngicos, produzem citocinas que, em conjunto, podem eliminar os fungos patogênicos,
como também secretam peptídeos antimicrobianos com atividade antifúngica. O segundo grupo de células que os fungos enfrentam são as células de Langerhans, que, quando ativadas pelos antígenos, elas vão migrar para o linfonodo, secretar citocinas que vão ativar as células T-Naive e promover a diferenciação dessas em células TH17, que vão migrar para o local da infecção para conter os patógenos. Além disso, as células TH17, quando ativadas, vão produzir citocinas do tipo IL-17, que vão promover a ativação de macrófagos, aumentando a produção de citocinas inflamatórias, recrutar neutrófilos para o local de infecção e agir nas células epiteliais, aumentando a produção de PAMPs e aumentando a função dessa barreira. Além da ação das células TH17 contra infecções superficiais, podemos ter também uma resposta protetora contra os dermatófitos, que é mediada por uma reação de hipersensibilidade tardia envolvendo a subpopulação TH1, onde as células de Langerhans vão reconhecer os produtos fúngicos, representá-las para os linfócitos T, que vão produzir a citocina IL-12 para promover a diferenciação em TH1. As células TH1, por sua vez, vão produzir as citocinas interferon gama e IL-12, que vão ativar e recrutar macrófagos e neutrófilos para o local de infecção. Em relação à imunidade da mucosa, temos a Candida albicans como o agente etiológico mais comum de infecções fúngicas de mucosas, sendo as células TH17 os principais atores contra essas infecções, em que a citocina IL-17 vai apresentar um papel crítico na proteção contra a candidíase esofágica, oral e vaginal, pelo aumento da produção de peptídeos antimicrobianos no epitélio e pelo recrutamento de neutrófilos para o local de infecção. Por fim, é importante destacar que as micoses superficiais configuram um problema de saúde pública pelo fato de muitas vezes serem tratadas apenas como um problema estético e de pouca importância. Porém, a alta ocorrência dessas infecções na população as torna um problema de grande relevância pelo fato de interferirem na qualidade de vida dos portadores e contribuírem para o desenvolvimento de infecções mais profundas e graves.